Bom, pessoal, vamos dar início aí, certo? Não havia prometido e planejado para vocês. Nós vamos ter sempre alguns vídeos que vão retratar alguns conteúdos de químicos para que vocês possam utilizar como material de consulta quando quiserem dar uma pesquisada e estudada para o Enem, certo? Essas aulas elas são produzidas, né, pelo professor de química, né? No caso, o Marcos. O objetivo de certa forma, é um material de apoio para os alunos que estão fazendo parte do cursinho da Fundab, certo? Então a gente começa com a primeira aula, certo? Com o tema matéria e energia. É um dos primeiros temas, é um dos primeiros conteúdos que você estuda, certo? Quando vai ter o contato direto com a química. Então, matéria, certo? Tem a ser tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí você precisa depois entender o que é massa e entender o que é esse ocupar um lugar no espaço. Quando ele diz que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ele está se referindo, certo, a dizer que a matéria ela pode ser pesada e ela possui volume, ela pode ser quantificada. Diferente da energia, que você vai encontrar em alguns livros de química, de física, que é a capacidade de realizar trabalho. Então, a matéria ela pode ser medida, ela pode ser pesada, você pode fazer uma pesagem, uma medição, né? Mas a energia a gente não pode medir a energia, né? Eu não posso pesar a energia. Eu posso ter uma variação de energia, certo? Mas isso não vem ao caso. Então, a gente tem que entender a diferença entre matéria e energia. Por exemplo, uma pedra, ela é considerada matéria. Já a energia, a gente pode pensar como os raios solares, né, o sol é uma fonte de energia, entre outros exemplos que podem ser apresentados. Mas que não vinha no nosso caso por enquanto, certo? E aí, se a gente for falar um pouco sobre essa questão, aprofundar um pouco, ou comentar um pouco mais sobre a matéria, falando, né, acrescentando algumas coisinhas, você vai acabar entrando naquela definição que muitos de vocês devem já ter ouvido falar sobre corpo e objeto. Primeiro você diferencia matéria e energia, né? Aí corpo e objeto, né? O que vem a ser o corpo, o que vem a ser o objeto? Na química, certo? O objeto, ele é algo que tem uma finalidade, algo que tem um objetivo, que tem uma especificidade. Por exemplo, um lápis, um caderno, um carro, um computador, um notebook, um celular, certo? Uma carteira, uma cadeira, uma camisa e assim por diante. Já o corpo não, o corpo ele não tem finalidade. Aí você vai encontrar pedaços de madeira, cacos de vidro e assim por diante. Então o que você tem é a matéria, certo? Essa matéria ela é trabalhada e transformada, certo? Depois que ela é transformada, ela passa a ser um objeto e esse objeto, em alguns momentos, ele perde o seu significado, né, a sua finalidade e passa a ser um corpo, né? Então, é isso que a gente tem como para poder entender um pouco sobre matéria, corpo, objeto e energia, certo? Então, como na primeira é um aula de introdutória também, certo? Não podemos esquecer qual é o objeto de estudo da química. O objeto de estudo da química é justamente essa palavra que está em cima aí, essa palavra matéria. O objeto de estudo da química, certo, é estudar a matéria ou a composição dessa matéria. O que é que forma essa matéria? O que é que compõe essa matéria? Aí a química ela vai estudar a matéria, certo? Os processos e transformações e ou transformações e a energia envolvida nesses processos. Cada ciência vai ter um objeto de estudo. O objeto de estudo da química é a matéria. O que é que eu vou estudar na matéria? Certo? Eu vou pegar aquela matéria e vou ver quais são os elementos que compõem essa matéria, quais são os átomos, as moléculas, e aí vou começar a estudar sobre as suas características, propriedades e assim por diante. Mas o objeto de estudo da química que a gente não pode esquecer, certo? É a matéria. E aí, quando você vai falar sobre matéria, tem que ter cuidado, porque existem coisas que são matéria e coisas que não são matéria, certo? Pelo menos para a química, certo? Lembrando sempre que nós estamos falando de química. Uma matéria jornalística, né? Uma matéria do seu caderno. Isso aí não tem nada a ver com a química diretamente. A matéria em química é algo que pode ser estudado e analisado. É uma porção de água, certo? Uma porção de um solo que foi retirado para estudo e entre outras situações que a gente pode, certo, sempre acrescentar como exemplo. E aí nós vamos falar um pouco sobre as fases de agregação da matéria. O nome pode parecer estranho, mas nada mais é do que aquelas mudanças de estados físicos que a gente ouve sempre falar, né? Lá no ensino fundamental, também no ensino médio e assim por diante. Geralmente no primeiro ano do ensino médio e no nono ano se aborda bastante isso.
Então, o primeiro estado que nós temos, a primeira fase de agregação da matéria, nós temos o estado sólido. No estado sólido, nós vamos encontrar partículas muito próximas, baixa energia cinética e alta organização. Essa organização justamente que vai dar resistência a esses materiais que estão no estado sólido. Quando a gente pensa em energia cinética, está relacionada a movimento. Então, baixa energia cinética tem pouco movimento ou nenhum movimento. E partículas próximas justamente por causa, certo, dessa organização existente. Aí nós temos um exemplo, certo? Um cubo, onde nós temos várias bolinhas bem juntinhas. Isso aí, certo? É um exemplo de uma substância que está lá no seu estado sólido, ou na fase de agregação. Depois nós temos o estado líquido, onde as partículas são menos próximas, elas já vão ter um certo afastamento, elas vão ter mais energia cinética e vão ter uma certa desorganização. Aí a gente depois vai comentar sobre a questão do líquido, do sólido e da próxima fase também, que é justamente essa forma que elas se comportam em determinados lugares. Que aí nós temos como um maior exemplo a água, né? A água no estado sólido, ela fica naquele formato, né? Em cubo de gelo. Chama de pedra de gelo, coisas assim. Mas e a água no estado líquido? Você percebe que a água no estado líquido ela fica no formato do recipiente, né? Seja um copo, uma taça, seja uma garrafa, seja um balde, uma bacia, assim por diante. Certo? Aí nós temos um exemplo, né? Seriam essas bolinhas, seriam as moléculas de água ou moléculas de um líquido. E o estado gasoso, nós temos as partículas muito distantes, alta energia cinética e alta desorganização, diferente dos outros dois estados anteriores. O que nós precisamos entender aqui, certo, é que existe uma energia cinética que faz a movimentação, por isso que essas partículas são afastadas. E a diferença entre os seus estados seria mais ou menos da seguinte maneira. No primeiro estado, nós vamos ter, certo, o volume constante, certo, e a forma constante. Forma constante não muda a forma. No segundo, nós vamos ter o volume constante e a forma variável. E no terceiro, nós vamos ter forma e volume variáveis. Terceiro, no caso, o gasoso. Segundo, o líquido. Primeiro, o sólido. Certo? Se você pegar um cubo de gelo, ele vai ficar em formato de cubo de gelo em qualquer lugar que você coloca. Se você pegar água, não. A água já vai ter o formato do recipiente, mas o volume dessa água não vai variar. Quando você pega um gás, não. O gás, ele vai ter o volume variável e a forma variável. Onde você colocar o gás, ele vai, certo, ter o formato daquele recipiente. Aí nós temos como exemplo aí. Outra coisa é porque o gás ele tem que ser tampado, né? Não é nem o gás tampado, é o recipiente que está o gás tem que ser tampado para que esse gás não escape, não fuja, certo? Não diminua o seu volume. De uma forma, né, com que o recipiente esteja tampado para impedir certa essa variação de volume. Mudanças de fase. Então, nós já temos os três estados que nós estamos comentando, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, existe a passagem do estado sólido para o líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Que aí são denominações ou um diagrama de mudança de fase que a gente estuda lá no ensino fundamental e também é bom entender para o ensino médio e para o Enem também, para que a gente possa ter uma, né, mais conhecimento, quantidade maior possível de conhecimento para a realização da sua prova e ter uma boa análise, uma boa interpretação para não perder questões, sabe? Enfim. Então, nós temos as primeiras denominações que vão aparecer. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aí ele vai dar um destaque maior à vaporização, porque a vaporização ela pode acontecer de três maneiras diferentes. Pode acontecer por meio da evaporação, certo? Que é o, digamos assim, mais não é nem o mais usual, mas o que a gente pode evidenciar, né, perceber mais facilmente. Nós temos a ebulição, certo? Que também é bastante perceptível, né? Geralmente em casa você vai perceber bastante quando for fazer café ou chá ou algo coisa assim, nesse formato, certo? E a calefação. Esse aqui é mais difícil de você encontrar, mas, por exemplo, a gente pode, né, ter uma percepção bem presente dela quando você pega uma frigideira, certo? Onde foram fritados ovos ou algum alimento e você liga a torneira e a água cai, certo? Entra em contato com essa frigideira e faz aquele barulho assim, tss, coisa desse tipo assim. É né, uma vaporização bem rápida. Então nós temos três situações, né? A evaporação, que é lenta, a ebulição, que é com fornecimento de energia, é mais rápida, e a calefação, que ela é instantânea. Certo? Todas elas são exemplos de vaporização. Depois nós vamos ter a liquefação, condensação,
Ele vai falar um pouco sobre a diferença, já que são duas, né, da passagem do estado gasoso para o líquido, para que a gente possa entender, certo? Nós temos o gás passando a líquido, mudança de pressão e temperatura. Condensação é quando o vapor, certo, ele passa a líquido. Mudança de pressão ou temperatura. Ou seja, na liquefação é obrigado que aconteça os dois. Tem que mudar a pressão e tem que mudar a temperatura. Na condensação, não. Basta uma variação de uma das duas, certo? A mudança de uma das duas variáveis, a pressão e a temperatura, que vai ocasionar a condensação. Então, a gente já sabe aí, né, que nós temos, né, uma diferença entre elas. E também a questão de gás e vapor, certo, é diferente, certo? Tem que ter cuidado com esse entendimento aí, do que é o gás e do que é o vapor, para não confundir. Certo? Em outras aulas a gente pode falar um pouco mais sobre essa diferença entre o gás e o vapor, certo? Uma delas é justamente essa questão de pressão e temperatura, certo? O gás, ele para voltar para o estado líquido, você precisa, certo, trabalhar com pressão e temperatura. Já o vapor não. O vapor basta você, certo, trabalhar com a pressão ou trabalhar com a temperatura. Mas enfim, vai dar alguns exemplos aqui e nós vamos ter. Nós temos aí uma substância no estado gasoso, que é o CO2, que é o gás carbônico, e está passando para o estado líquido. Ou seja, ele mudou a pressão e a temperatura, e essa substância, né, que é o gás carbônico, também conhecido como CO2, né, o dióxido de carbono. E aqui nós temos a água no estado de vapor, passando para o estado líquido. Ou seja, certo? A diferença é porque a água ela vai ser encontrada em forma de vapor. Já o gás carbônico, ou CO2, vai ser encontrado em forma gasosa, em forma de gás, certo? A água vai estar em forma de vapor, não vai estar em forma de gás, certo? Para ela chegar nessa forma de gás, tem que atingir uma temperatura aí, chamada temperatura crítica, mas não vem ao caso. Mas a gente vai conseguir perceber, certo, a diferença. Aqui é interessante também que a gente pode ressaltar o seguinte: você observa que tem uma seta, certo? E tem duas substâncias. Nesse caso, a mesma substância, só que com formatos ou formas diferentes, que é justamente o estado gasoso e o estado líquido, certo? Esse, entre parênteses, essa letrinha aqui que vai indicar o estado em que a substância se encontra. Se é gasoso, se é líquido, se é sólido, se é vapor e assim por diante. E essas simbologias, certo? É interessante a gente começar, né, a ganhar e criar intimidade com elas, que vão ajudar bastante na hora de você ter uma percepção melhor de resolver suas questões, certo? Em exercícios, em atividades, em provas de escola, no Enem, vestibulares e assim por diante. É bom ter uma familiaridade e perder esse medo de, é difícil, são coisas confusas, tá? Mas a gente vai aprendendo com o tempo e vamos ganhando, certo, uma familiaridade e a gente vai perdendo esse medo, né? Isso que é importante. Depois nós temos a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Algo que é interessante. Se você pegar da esquerda para a direita, né, fusão, vaporização, acontecem certo com aquecimento. É necessário que elas sejam aquecidas. As substâncias precisam ser aquecidas para ocorrer a fusão e a vaporização. Quando você volta do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é necessário que você resfrie a substância, certo? Ou seja, ela vai perder, certo, uma certa energia ou calor, certo? Uma vai liberar calor, uma vai absorver calor, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. E por último, ele vai colocar o que a gente chama de sublimação, que a sublimação ela acontece na ida e na volta, certo? Vamos usar assim, sublimação. Algumas situações chamam de ressublimação, certo? Mas enfim. Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso de forma direta. Mas nós vamos encontrar alguns exemplos, certo? Que nós temos as bolinhas de naftalina, certo? O iodo, cânfora e assim por diante, certo? Essas são substâncias que passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Aí você vai ver, são substâncias que estão no estado sólido que passam diretamente para esse estado gasoso. Veja aí, as bolinhas de naftalina são bolinhas pequenas, são utilizadas dentro de guarda-roupas, né, para combater alguns insetos, algumas aquelas traças que acabam destruindo a roupa. Essas bolinhas de naftalinas, elas são compostas por substâncias, de certa forma, tóxicas que produzem, certo, quando passam por esse estado de sólido para, né, gasoso, né, elas liberam essa sua força maligna, digamos assim, para atacar esses insetos, esses micróbios. Não seriam micróbios, não, são esses traços, esses animais que causam problemas, esses micro-organismos.
insere micro-organismos, mas essas traças que causam problemas quando estão lá no guarda-roupa e acabam destruindo as suas roupas. Você vai encontrar, às vezes, uma roupa tá com um buraco, justamente foi isso. Elas são colocadas, certo, em guarda-roupa. Muitas pessoas também colocam em banheiros. Às vezes você já deve ter visto algumas bolinhas brancas lá no banheiro, justamente para, né, diminuir aquele fedor, né, ocasionado pela utilização do banheiro. Somente por causa da urina, né. É bom lembrar, né, e ressaltar que não devemos ter contato direto com a naftalina, a forma de ficar inalando, porque os vapores são tóxicos, certo? Eliminam vapores tóxicos, então é bom ter cuidado com isso. Evitar também de crianças brincar, que a criança pode acabar, né, ingerindo, né, pensando que é uma bala, alguma coisa assim, né, e isso pode ocasionar problemas graves, certo? Ela tem a sua finalidade, então não vem a ser como comestível, né? Então é preciso ter um cuidado quanto a isso. E aí nós temos uma questão, certo? Que ele vai dar para a gente uma forma de fixar o que a gente falou nessa área, nessa aula, né? Então é interessante a gente pensar isso, né? Questão bem simples, né? Que é para gente mais para a gente se familiarizar com o conteúdo. Observe os seguintes fatos: uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo e o derretimento de um pedaço de chumbo com ar aquecido. A esses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: sublimação, solidificação, vaporização, fusão. Sublimação, solidificação, fusão, evaporação. Enfim, temos 5 alternativas para que a gente possa escolher uma que seja a verdadeira, né? A correta, a certa. A que você deve marcar, certo? Para que a gente tenha uma boa pontuação aí. Então, aqui nós temos uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, a naftalina, a gente já acabou de comentar, ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, você vai eliminar a letra C, a letra D e a letra E, certo? Nem precisa olhar para essas, porque ela aqui está falando de sólido para gasoso direto, certo? Então, só pode ser A ou B. Uma vasilha com água deixada no freezer. Se você deixar a água no freezer, certo? A água vai passar do estado líquido para o estado sólido. Então veja que as duas, né, contemplam isso, ó, solidificação. Então não ajuda muita coisa, né? Nem a primeira, nem a A, nem a B, primeiro e segundo, não ajuda em nada. O que vai mudar são aqui no final. Uma vasilha com água deixada no fogo. Se a água for deixada no fogo, certo? Essa água ela vai, você pode chamar de ebulição. Mas às vezes o que ele não destaca é a ebulição. Ele coloca o termo que compreende as três, né, três mudanças lá para o estado líquido para o estado gasoso, a vaporização. Então, isso, com isso já responde, né? O derretimento de um pedaço de chumbo. O chumbo é uma substância que está no estado sólido. Quando ele é aquecido, certo? Então, ele vai passar para o estado líquido. Se a gente for adiantar aqui, o que nós vamos encontrar, né? Ele vai analisar cada um, ó. Vai colocar aqui para a gente o nome das mudanças de estados físicos da matéria. E aí ele vai dizendo, né? Qual cada um. Cada frase ele vai dizendo o que é para a gente. E aí nós vamos ter, ó. Pronto. Com isso, nós chegamos na resposta. A resposta é a letra A. Então, certo, a gente termina esse primeiro vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que foi proposto, certo? E a gente segue para os demais vídeos. Até uma próxima aula.